Olá, querido aluno, tudo bem? Seja bem-vindo a essa videoaula de introdução ao estudo da anatomia humana. Eu sou o professor Leandro Matos e estarei com você nesse capítulo. Vamos então entender um pouco sobre a linguagem da anatomia humana, ok? Aqui eu tenho para vocês uma apresentação de como nós podemos usar as nomenclaturas se tratando de aplicabilidade, digamos assim, no dia a dia, tá? Por exemplo, sempre vão vir várias, realmente inúmeras palavras para vocês abreviadas, e para isso é realmente necessário vocês entenderem o que significa cada abreviação dessa. Por exemplo, se vier uma letra A, assim como está aparecendo para vocês no vídeo, significaria então artéria. Muita atenção quanto a isso, porque pode acontecer de vir ali escrito arte. Essa abreviação arte, na verdade, significa articulação, ok? Então, muita atenção quanto a isso, se a abreviação vem como letra A ponto ou como arte, ok? Letra V ponto, como está aparecendo para vocês ali, ó, abreviação V, veia, N, nervo, R, ramo. Agora, se acontecer de alguém comentar alguma coisa isso no plural, essa letra será duplicada. Tá? Então é assim que nós vamos entender como é que as coisas estão sendo tratadas em plural. Por exemplo, dois As, assim como está aparecendo para vocês aí na tela, significaria então artérias, dois Vs, veias, Ns, nervos. Agora, em exemplos como arte, que nós falamos que é uma articulação, para colocar isso no plural, vamos nos atentar que será colocado em duplicação apenas a última letra, porque senão ficaria arte, ok? Isso não estaria correto. Percebam então ali na tela para vocês que está aparecendo arte com a letra T duplicada, tá? E isso então significaria articulações. Da mesma forma, ligue, tá? Senão ficaria muito estranho, né? Ligue. Eles fizeram o quê? Duplicar apenas a última letra, então isso se torna ligamentos, ok? Aqui o significado do que é realmente a anatomia, tá? A anatomia é uma ciência que estuda macroscopicamente e microscopicamente a organização e constituição dos seres vivos organizados, tá? Da etimologia grega, anatomé significa ana, cortar, e tomé, em partes, ou seja, cortar em partes, também traduzido dissecar. A anatomia ela pode estudar outras estruturas, outras áreas, digamos assim. Ela pode estudar a citologia, a histologia ou a embriologia. Esses estudos também auxiliam, englobam também o estudo da anatomia humana, ok? Vários métodos que podem ser usados para estudos anatômicos, tá? Um dos mais conhecidos aí, o primordial, digamos assim, é a dissecação. A plastinação é uma técnica que apareceu recentemente, tá? É uma técnica até muito curiosa e é uma técnica bonita, né? Então o aluno tem sempre curiosidade em querer saber como seria realmente o corpo humano, né? E a plastinação ela veio auxiliar muito bem a isso. Aqui alguns exemplos para nós, né? Como são feitas essas técnicas, como são posicionados os corpos quando feito em plastinação. Aqui, áreas que são usadas também, tá? Não podem ser descartadas, é a chamada anatomia comparada. A anatomia comparada é muito estudada para saber se a composição dos seres vivos são realmente semelhantes, tá? Então, a anatomia humana também faz-se a comparação com animais bípedes ou também até os próprios invertebrados. Aqui temos modelos artificiais, são bastante estudados hoje em dia. Aqui a computação gráfica que veio auxiliar bastante nessa era moderna, né, a era digital. Então vários aplicativos, vários desenhos estão sendo colocados na internet, isso de fácil acesso melhorou bastante a interação com o estudo da anatomia humana. Aqui a chamada anatomia diagnóstica, tá, que é uma outra área quando, digamos, nós podemos enxergar o corpo por dentro sem precisar abri-lo. Então, pode ser feito através de uma radiografia, de uma endoscopia, de uma ressonância magnética, por um ultrassom, tá? Então, é enxergar o corpo por dentro sem precisar abri-lo. Aqui é a chamada anatomia sistêmica, na qual se estuda as partes separadamente, ou se estuda os músculos, ou o sistema digestório, ou o sistema urinário, ou circulatório, ok? Ali é a chamada anatomia clínica,
na qual se faz comparação se tal área deixar de funcionar, o que possivelmente aconteceria com o paciente. Aqui é a chamada anatomia constitucional, da qual se pode, digamos assim, dar formas para o ser. Ele pode ser considerado aqui, como vocês estão vendo, né, aqui o magro, o leptossomático, o chamado atlético e o erissomático, o, digamos assim, mais gordinho. Anatomia do desenvolvimento, desde quando embrião até indivíduo formado. Anatomia de superfície, tentar projetar, ou seja, imaginar áreas e determinar, saber identificar que ali existe tal órgão, tal víscera, tal estrutura, ok? Morfologia, digamos que na verdade seria a área da anatomia na qual a gente pode dar formas, né? Nós podemos identificar, por exemplo, a estrutura chamada cabeça do húmero. Ela tem um formato cilíndrico, então digamos que nós estamos dando forma a essa estrutura. A planta do pé, ela tem, na verdade, um formato bem retilíneo. Então ela tem uma base a ser formada e para isso nós podemos dar uma forma também para ela, como se fosse a base de um quadrado, por exemplo. Ok? Aqui alguns fatores de variação, tá? Tem realmente algumas particularidades da anatomia que variam de acordo com a idade, por exemplo, tá? A idade aqui, olha, nós estamos vendo aqui os, digamos assim, ainda na flor da idade, né? Os pequenininhos. Aqui é uma gestante, então o corpo dela vai ser realmente totalmente diferente. E aqui um casal de idosos, tá? Então a variação acontece de acordo com a idade, sim. Etnia, digamos que aí seria mais no aspecto físico, mas tem suas particularidades também, tá? Sexo, pode ser estudado então a anatomia da particularidade feminina ou masculina, tem assim as suas diferenças também. A evolução, algo a ser muito criticado por alguns, mas bem estudado por outros. A evolução faz parte sim da anatomia humana, ok? Aqui o biotipo, né? Aqui são 3 exemplos que eu trouxe para vocês. O chamado indivíduo longilíneo, que seria aquele magro e alto. O brevilíneo, que seria aquele pouco mais gordinho e mais baixo. E o mediolíneo, que fica ali entre as duas características, nem tão alto nem tão baixinho assim, ok? Conceitos anatômicos, aqui são assuntos também bastante importantes, são muito falados até, tá? Esse aqui é o chamado conceito normal em anatomia. O conceito normal seria aquele que aparentemente ao olhar para uma pessoa você não identificaria nenhuma estrutura diferenciada, nenhum ponto a ser observado como de tamanha estranheza, assim. Então isso, na verdade, é realmente aquilo que eles consideram normal em anatomia humana. Aqui tem-se a chamada variação anatômica. Variação anatômica, ele vai ser diferente do normal, porém ele não vai trazer prejuízo nenhum ao indivíduo. Tá? Então, por exemplo, quando você vai retirar sangue para fazer um exame diagnóstico, às vezes pode acontecer da enfermeira que estiver funcionando não achar ali a sua veia. Isso porque nem todos os indivíduos têm a veia posicionada da mesma maneira. Tá? Isso é uma variação. É diferente do normal, mas não traz prejuízo para a função do indivíduo. Ok? A anomalia é um pouco diferente. Ela é diferente do normal, porém ela traz prejuízo para as funções do indivíduo. Então, por exemplo, uma pessoa que, digamos, como essa imagem aqui tem 6 dedos, é diferente. Pode ser prejudicial, traz algumas dificuldades para o dia a dia. Esse neném que tem aqui na figura abaixo, está aqui mostrado para nós que ele não tem nem os membros superiores nem os inferiores. É diferente do normal, traz prejuízo para a função, porém, isso significa que é compatível com a vida. Mesmo tendo 6 dedos ou não tendo braços e pernas, consegue-se ter a vida. Isso é anomalia, ok? E aqui, por fim, mostrando para vocês alguns exemplos, tá? De anomalias. Aqui é aqueles irmãos que nascem, né, grudados, os chamados siameses. Aqui pai e filho que tiveram aqui essa diferenciação, né, membros superiores e inferiores. Esse menino que está aqui também na foto, ele tem a chamada fenda palatina. São todas imagens assim, digamos, diferentes do normal, traz um pouco de prejuízo para a função, porém é compatível com a vida.
ok? E aqui, por fim, a chamada monstruosidade. A monstruosidade significa que é diferente do normal, traz prejuízo para a função e é incompatível com a vida. Tá? Em caso de aborto espontâneo, por exemplo, quando não se forma o encéfalo do feto, ou em caso daqueles irmãos siameses, mas nessa figura ali, onde tem apontada a seta, nasceria o terceiro. E aí não teve como, realmente, não se deu a formação da vida, ok? Esse era o tópico de introdução à anatomia. Agradeço a paciência de vocês. Fiquem atentos que mais para frente teremos outros vídeos, ok? Um abraço, até a próxima.